Olá, sou Roberto, o Desinquieto, aqui no nosso 11º encontro. Nós já vimos que tudo é tempo e mudança, não tem estabilidade dentro das histórias, né? E hoje nós vamos falar de um tema especial dentro das histórias, que é a peripécia. A peripécia vem lá da Grécia, lá de Aristóteles na Poética. Atualmente, a peripécia é conhecida como ponto de virada nas histórias. Aristóteles definiu a peripécia como uma mudança dos sucessos em seu contrário. O que quer dizer isso? Vamos ver, Sid Field diz que a peripécia é um incidente ou um evento que engancha na história e muda o rumo dos acontecimentos. Muda a direção que a história vai. É muito importante, quando a gente está criando uma história, que a gente vá identificando esses pontos de virada. Vamos ver como é que isso funciona. Alguém está numa determinada situação em que as coisas estão de um determinado jeito para o personagem e nós, espectadores, percebemos isso. De repente, alguma coisa acontece e as coisas mudam de sentido. Há um elemento novo na história, há uma guinada, as coisas mudam. Isso é o motor das histórias. Estas mudanças, que são pontuais dentro das histórias, vão traçando uma rota, um percurso ao longo do qual a história vai se desenvolver. É importante para a experiência, tanto de criação como para a nossa experiência de espectador, pena que a maioria dos espectadores não tem a menor ideia de que isso acontece, é importante a gente ir identificando esses pontos de virada. Dizer, olha aí, isso é um ponto de virada. Olha aqui, isso é um ponto de virada. Isso amadurece a percepção da gente. A gente termina ficando malandro em relação à estrutura da história. A estrutura da história tem como elementos muito importantes esses pontos de virada. Isso é uma das chaves do processo de criação. Dessas coisas elementares, mas fundamentais que a gente tem que conduzir. Temos que reparar também o seguinte, todo ponto de virada determina para o personagem uma mudança de fortuna. O que é fortuna? Fortuna é a sorte, é o destino, né? O estado das coisas. Então alguém está vivendo num momento muito bom, fantástico, de felicidade, de alegria, de riqueza, de sucesso, e de repente alguma coisa vem e vai tudo por terra. Desgraça, sofrimento, cria uma condição que o personagem tem que se mexer para sair dessa situação nova que foi criada e que provavelmente talvez tenha sido criada por um antagonista para ele. E esse antagonista talvez seja o motor do ponto de virada. Nem sempre é, às vezes é o acaso, às vezes tem... Isso não vamos discutir agora. O importante é ter a percepção do que é o ponto de virada. Uma mudança na sorte, no destino. Alguém está na miséria completa, vivendo na sarjeta, embriagado, tal, e aí alguma coisa acontece e lhe dá um ânimo e ele sai dessa vida assim. Isso também é uma mudança de fortuna, tanto da boa fortuna para a má fortuna, como da má fortuna para a boa fortuna. Então vamos ver, isso vai fazer parte tanto da vida do personagem, portanto da composição do personagem, da concepção que nós vamos ter do personagem como um sistema de sentimentos, de pensamentos, ideologia, caráter, índole, tal. Mas também os pontos de virada são parte do enredo, eles demarcam a evolução do enredo. Se prestarmos bastante atenção, a gente vai ver também que o tipo de ponto de virada que acontece num filme vai determinar a natureza do filme. Vamos pegar, por exemplo, os filmes de ação e os filmes de aventura. Os pontos de virada são visíveis, são notórios. Né? Você enxerga, pá, mudou.
o personagem vai em busca de um tesouro no meio da selva, tal, de repente ele cai no meio de uma emboscada. E aí é aprisionado, é levado para um cárcere, é amarrado, é posto em situação, é torturado, tal, e passa da boa para a pior. Né? Nos filmes de aventura essa situação é bem nítida. Né? Agora, existem outros filmes que são filmes mais sutis, que são filmes mais delicados, filmes de uma natureza mais, de um tecido mais delicado. E nesses filmes os pontos de virada não são tão notórios. É preciso que a gente perceba quando o sentimento da gente muda, quando a gente se comove com o personagem no meio da ação, com uma coisa dessas. Então, por exemplo, alguém que está... Pega assim, dois grandes amigos de muito tempo e de repente um se apaixona pelo outro. E aí surge um amor, isso muda tudo. E se um deles não percebe isso e não corresponde a uma tarefa de conquistar esse amor novo, tal, né? Isso são pontos de virada mais sutis do que aqueles dos filmes de aventura e tal. Ou alguém que está vivendo uma vida boa, num emprego, numa situação estável, tal, e de repente percebe que está chegando no limite de idade, que aquilo não lhe satisfaz mais e ele quer outra coisa, ele quer mudar a vida, e entra numa infelicidade por uma inconformidade. Isso também é um tipo de ponto de virada. Então não há uma encomenda precisa de como deve ou não deve ser um ponto de virada. Isso faz parte da criação. Isso é o gênio criador que inventa essas coisas. Outra coisa importante é o seguinte: numa história você pode ter quantos pontos de virada puder, quiser ou precisar ter. Não tem uma encomenda, uma chave. Tem que ter 3 pontos de virada assim, 2 assim. Não tem. Pode ser infinitos. Como pode ter só um também. Isso não está pré-determinado. Isso inventa-se a cada momento. A criação é a invenção. Né? Agora, a gente tem que prestar atenção de que existem alguns pontos de virada que são mais ou menos obrigatórios ou que são estruturais nas histórias. Nós já falamos aqui em outro momento que a história é o esgarçar de um momento de estabilidade em 2 tempos, e esses 2 tempos provocam uma situação de equilíbrio, desequilíbrio e reequilíbrio no final. Né? Uma situação de conforto, desconforto e um reconforto adiante. Ou você vive um mundo comum, de repente alguma coisa acontece, é necessário entrar no mundo da aventura, viver a aventura, chegar ao final da aventura para depois poder retornar ao mundo comum. Essas são figuras, são imagens que eu estou trazendo aqui daquela história de primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, aquela coisa do princípio, meio e fim. Vamos prestar atenção que existem na passagem do primeiro ato para o segundo ato, da zona de conforto para o desconforto, tem sempre um ponto de virada. E no final do desconforto, quando as coisas se reequilibram para o reconforto, também ali há um outro ponto de virada. Essas mudanças são estruturais. Então veja bem, nós estamos com novas caixinhas vazias aí para ir preenchendo na nossa estrutura. Né? Vai ter um momento aqui que a gente vai precisar fazer uma revisão de quantas caixinhas vazias a gente já tem. Mas vá vendo isso você. Assista um filme, qualquer filme, e procure ver o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato. Procure ver onde é o ponto de virada que as coisas entram em marcha e depois o ponto de virada em que as coisas se resolvem no final. Esse exercício de assistir filme e de prestar atenção nisso termina criando uma familiaridade com a estrutura. Você não precisa escrever muitos filmes para desenvolver essa familiaridade. Assistindo filmes e assistindo analiticamente. Assistindo sem se abandonar completamente aos sentimentos. Se puder assistir 2 vezes é melhor, porque na primeira você se abandona e na segunda você pega e vai desmontando o filme enquanto os pedacinhos dele. Se você entender
profundamente o que é o ponto de virada, isso pode significar um ponto de virada para você na compreensão do processo criador. Ok? Vamos ficar por aqui. Na próxima vez vamos falar dos pontos de virada estruturais da história. E boa sorte. Até lá, um abraço.